Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito feliz em podermos estar aqui essa noite para adorarmos a Deus juntos. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18. Uma mensagem bastante conhecida. Nós vamos estar lendo Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Aleluia! Não é a primeira vez que ministro esta mensagem aqui, mas o Senhor tem falado ao meu coração a falar-nos a respeito de perdão. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não desvias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração nessa noite. Senhor Pai, que teu servo já orou pela minha vida, mas quero pedir a Ti também nessa noite, que o Senhor fale através da minha vida nessa noite, porque o Senhor sabe, ó Pai, o quão pequeno eu sou, Senhor. Sabe, ó Pai, que de mim mesmo eu não sou digno, ó Pai, de ministrar a Sua palavra para ninguém. Então que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, a falar através da minha vida, que pela Sua infinita graça e misericórdia, pela Sua compaixão, ó Pai, o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, ministre aos nossos corações, e que não seja nada de mim mesmo, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar a cada um de nós.
nós, Pai querido, conforme a sua vontade e o seu querer. E que nós não venhamos a sair daqui nessa noite da mesma forma como entramos, mas que possamos, Pai, sair daqui nessa noite renovados, avivados, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. É a oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Eu sei que o tempo é curto, bem corrido. Vou procurar, dentro daquilo que o Senhor tem falado comigo, vou procurar ser o mais breve possível. A necessidade do perdão na vida do cristão. Hoje, último culto do ano, já estamos para iniciar um novo ano e eu estava desejoso de falar algo a respeito de recomeço, a respeito de estarmos recomeçando, porque é um novo ano, a respeito de conquistas. E o Senhor falava comigo: não, pecado, perdão, pecado, perdão, perdão, perdão. E então nós temos que fazer aquilo que é da vontade de Deus. E realmente, se nós estamos encerrando um ano e vamos entrar em outro, nada melhor do que entrarmos neste novo ano livre de tudo aquilo que nos afasta de Deus, libertos de tudo aquilo que tem nos aprisionado. E o pecado, muitas das vezes, pela falta de perdão, tem deixado-nos muito conturbados. Porque a igreja tem negligenciado muito este pecado, que é a falta de perdão. Nós olhamos muito para os pecados capitais: não beber, não matar, não adulterar, e realmente não podemos de forma alguma fazer isso. Mas isso é errado até para quem não é cristão. E nós muitas das vezes negligenciamos alguns pecados que nós parece que são de estimação. E aí, algumas vezes temos dificuldade para perdoar um irmão, um amigo, um familiar, um cônjuge, e nós precisamos perdoar sempre. Você precisa perdoar alguém? Você precisa perdoar alguém nessa noite? Eu preciso perdoar alguém? Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, que nós possamos analisar a nossa vida, a nossa conduta, como nós temos andado, e vermos se nós precisamos liberar perdão para alguém neste final de ano, porque nós vamos iniciar uma nova jornada, um novo ano, e que nós possamos entrar em 2018 libertos das algemas, livres de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Se você morrer hoje, você está salvo ou condenado pela falta de perdão? Precisamos perdoar sempre. Até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Você que está nos assistindo também, talvez precise perdoar alguém. Até quantas vezes você deve perdoar? Nós lemos no versículo 20, 21 e 22, nós lemos assim: eu estou com um pouco de dificuldade da vista, estou sem óculos, mas qualquer coisa o Senhor me ajuda. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa quanto para você, queridos? 70 vezes 7 tem significado quanto para mim? A soma de 70 vezes 7 vai dar 490, mas isso não quer dizer que eu tenho que perdoar 490 vezes. Então eu vou lá e vou calcular, 490 vezes. Tenho que perdoar 490. Paulo, você pecou contra mim, me ofendeu 491 vezes. Já era, meu irmão. Não te perdoo mais. Acabou. É assim? Quando Jesus dizia ali que nós temos que perdoar até 70 vezes 7, dizia
nós temos que perdoar sempre, temos que estar sempre perdoando, não devemos parar de perdoar. Ele perguntou até 7, aí ele diz, não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7, até mesmo porque Jesus sabia que ele não ia ficar contando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu preciso perdoar sempre. O perdão é necessário na vida do cristão. O reino dos céus e as contas do rei. No versículo 23 e 25 nós lemos assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. O rei mandou então vender ele com toda a família. Estava agora condenado a ser escravo. Ele e sua família seriam escravos, porque eles deviam e não podiam pagar. Era assim que se fazia naquela época. E muitos de nós temos sido escravos também por uma dívida que não podemos pagar. Aleluia, Jesus. Glória. E aí Cristo veio esse mundo e morreu para que eu e você pudéssemos deixar de ser escravos. Aleluia, Jesus. Este homem com toda a sua família agora seria escravo. Só haveria um jeito, uma saída: apelar para a bondade do rei. Só tinha um jeito agora. Ele precisava apelar para que o rei tivesse misericórdia dele. Tinha que apelar para que o rei tivesse misericórdia, tivesse bondade e não escravizasse toda a família dele. E aí nós vemos no versículo 26 e 27 que diz assim: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Verdade, ó Deus. Aleluia. E ele perdoou uma dívida impagável. Ele sabia que aquele homem não estava falando a verdade para ele quando disse que pagava aquela dívida. Ou que se ele até tivesse pensando em pagar, não conseguiria. Era uma dívida impagável. Este servo não tinha a menor condição de pagar aquela dívida para aquele rei. E mesmo assim o rei o perdoou. Ele conseguiu pagar uma dívida tão alta. O rei sabia disso. Você sabe quanto custa 10.000 talentos? Este homem devia 10.000 talentos. Então a dívida era impagável. Um talento são 35 quilos de ouro. Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia e Samaria durante um ano eram de 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Era muito dinheiro. Naquela época, o salário de um trabalhador era de 1 denário por dia. Para alguém juntar 10.000 talentos, teria que trabalhar 150.000 anos. Um trabalhador normal, como era o caso daquele homem, teria que trabalhar 150.000 anos para pagar a dívida que ele tinha de 10.000 talentos. Ou seja, nunca, never, ele jamais iria pagar aquele rei. Ele não tinha com que pagar, ele não poderia pagar de forma alguma. E o rei mesmo assim o perdoou. Aleluia, Jesus. Será que nós temos perdoado? Temos sido generosos como este rei?
É impossível para um homem viver e trabalhar 150 mil anos. Ou seja, jamais poderia pagar essa dívida. Uma dívida impagável. Um perdão por uma dívida que não poderia ser paga. Este é o preço que Jesus pagou por mim e por você, aleluia, na cruz do Calvário. Porque a nossa dívida também não poderia ser paga. O nosso pecado não tinha como ser pago de outra forma, a não ser que um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, viesse a este mundo e morresse para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. Nós fomos perdoados de um pecado que nós jamais poderíamos pagar por ele. Uma dívida altíssima. E aí talvez você diga, mas graças a Deus que eu fui perdoado porque Jesus Cristo morreu por mim, então não vou mais ser condenado. Sabemos que é preciso aceitar esse Cristo para que esse pecado seja perdoado. E existe mais uma condição: mesmo que nós sejamos perdoados por Ele como fomos, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós perderemos este perdão. Assim como aquele que nós estamos mencionando nesta magnífica parábola. Porque nós vamos ver mais à frente, no versículo 28 ao 30, a falta de perdão gera condenação. Versículo 28 a 30 diz assim: então aquele servo, prostrando-se, perdão, estou no 26, eu tenho que buscar o óculos urgente. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários, em algumas traduções, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. A falta de perdão. Aquele homem acabara de receber um perdão de uma dívida impagável, queridos. Nada justificaria ele não perdoar alguém que o devia. Nós acabamos de ver que ele não tinha com que pagar aquela dívida, que 150 mil anos era impossível para que ele pagasse, e aquele homem foi perdoado desta dívida, e ele agora não perdoava um conservo que lhe devia, muito menos do que aquele outro. O homem recebeu um perdão de 10 mil talentos e não conseguiu perdoar um de apenas 100 denários. Ele recebeu um perdão de 150 mil anos, não foi capaz de perdoar uma dívida de 100 dias, ou seja, 3 meses e 10 dias, porque ele devia a ele 100 denários. Se o salário de um trabalhador naquela época era 1 denário, então eram 100 dias de trabalho, ou seja, ele com 3 meses e 10 dias, ele poderia pagar aquele homem. Ele podia chegar para ele e falar assim: então, meu amigo, faz o seguinte comigo, como você vai fazer para comer, você e sua família, não sei, mas você vai trabalhar 100 dias para mim direto, 3 meses e 10 dias trabalhando para mim, e está perdoado, pagou a dívida. Uma dívida tão fácil de se pagar. E aquele homem não foi capaz, mesmo depois de ter sido perdoado. Nós recebemos também o perdão dessa dívida tão alta que Cristo pagou por nós quando morreu no Calvário. E muitas das vezes agimos com a mesma ingratidão que este homem, não perdoando um irmão que nos ofende, um parente, um amigo, um familiar. A dificuldade do perdão muitas das vezes gera condenação na vida do cristão. 10 mil talentos são 600 mil vezes mais que 100 denários. 10 mil talentos
são 600.000 vezes mais que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não consegue liberar um perdão 600.000 vezes menor. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Recebemos um perdão tão grande quando Cristo morreu por mim e por você, e não somos capazes de perdoar muitas das vezes um perdão tão pequeno. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Quando você deixa de perdoar alguém, o maior prejudicado é você e não a pessoa que lhe ofendeu. Por maior que seja, por mais grave que seja o que o seu ofensor fez, não é nada se comparado à falta de perdão. Vou te dizer por quê. Porque aquela pessoa que cometeu um pecado com você, ela já está condenada, e se ela não se arrepender de verdade, ela será condenada pelo pecado dela, pelo que ela fez contigo. Mas se você não a perdoar, você paga duas vezes. Você vai pagar pela falta de perdão, porque Cristo vai cobrar isso. Nós seremos cobrados um dia pela falta do perdão, e você pagará também durante todo o tempo em que você não consegue perdoar. Porque quando eu não perdoo uma pessoa, quem mais sofre sou eu e não a pessoa. Porque quando eu não consigo perdoar alguém, eu não tenho mais sossego. Quando eu não perdoo alguém, eu não consigo descansar, eu não consigo dormir. Porque se eu não perdoo uma pessoa, quando eu sento na mesa para comer, para me alimentar, eu não tenho apetite, porque aquela pessoa não sai da minha cabeça. Se eu não perdoo uma pessoa, eu vou sair para passear e me divertir com a minha família, e não terei paz naquele passeio, porque aquela pessoa estará na minha mente. Se eu não perdoo uma pessoa, eu vou sair para passear e não vou ter sossego. Eu vou sair para dormir, vou deitar, vou para o meu quarto, e ao me deitar eu não tenho sossego, porque aquela pessoa estará no travesseiro ao meu lado. Aleluia, Jesus. Porque ela não sai da minha cabeça. Verdade. Quando nós não perdoamos alguém, nós sofremos com a companhia mais desagradável que nós poderíamos ter, que é aquela pessoa que nós não a perdoamos o tempo todo em nossa mente. Por isso, libere o perdão sempre que necessário. Aqui o rei questiona ao servo: como pode, rapaz? Eu te perdoei uma dívida tão alta e você não foi capaz de perdoar uma muito menor. No versículo 31, 34, ele diz assim para ele: vendo, pois, os seus conservos que o que acontecia contristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Como pode, rapaz? Você foi perdoado, te perdoei de uma dívida tão alta, e você não pode perdoar aquele que te devia tão menos do que você? Muito chateado, indignado, entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. Ou seja, nunca mais. Porque nós vimos no início da mensagem que eram 150 mil anos de trabalho possível para que ele pagasse. Já vamos encerrar. Estamos bem próximos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Sabe o que a Bíblia ensina? Você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. Ele perdoou os seus pecados e não se lembra deles. Perdoou meus pecados e não mais se lembra deles. A Bíblia nos diz isso. Ele diz, quando Deus diz que não se lembra mais dos nossos pecados, não significa que Deus teve amnésia, não, porque Ele não teve. Ele sabe dos nossos pecados. Quando Deus diz que não se lembra mais dos nossos pecados, não é que Ele tenha nos esquecido, é que Ele não vai mais nos lembrar desses
pecado, é que Ele não vai mais nos cobrar por aqueles pecados que já foram perdoados. Aleluia, Jesus. E assim deve ser na vida daquele que eu ou você perdoar também. Talvez você diga assim, mas fulano fez uma coisa comigo e eu até o perdoei, mas eu não consegui esquecer aquilo. De vez em quando eu me lembro. Graças a Deus que você não teve amnésia, irmão. Se você tivesse, você não ia lembrar, não. Você perdoar o pecado não quer dizer que você não vai se lembrar. Perdoar o pecado é lembrar sem sentir dor. Você sabe que foi feito, mas aquilo não mais te afeta, não mais te prejudica. Você já perdoou e pronto. Aleluia, Jesus. Eu sei o que fulano ou ciclano fez comigo, mas eu preferi o perdão. Quando diz não se lembra mais, é porque você não vai mais cobrar por algo que já foi perdoado. O perdão é lembrar sem sentir dor a falta de perdão. E como nós vimos, para encerrar, porque eu sei que a hora está muito avançada, não posso me prolongar mais. Nós podemos pegar todo esse contexto e podemos observar uma coisa. Ele já tinha sido perdoado. E a falta do perdão gerou a condenação novamente. Assim é comigo e com você. Nós já fomos perdoados, sim, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas se eu deixar de perdoar alguém, eu não serei salvo, eu serei condenado, porque a falta de perdão gera condenação. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. Diz que nós temos que perdoar os nossos pecados, os pecados dos próximos, para que os nossos pecados sejam perdoados também. Então, se eu não perdoo, logo eu não sou perdoado. No versículo 35 diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aleluia. Se eu não perdoar aquele que me ofendeu, que me magoou, que me pisou, assim fará também o Pai Celestial comigo. Eu preciso perdoar, liberar o perdão para que eu seja perdoado. Querido, hoje é noite de Santa Ceia. Se há alguém para ser perdoado, peça perdão enquanto há tempo. Antes de participar da ceia, peça perdão para o Senhor. Aleluia, Jesus. E procura essa pessoa para liberar o perdão a ela. Eu não sei se você vai sair daqui, vai ter que pegar o seu telefone, ligar para alguém, pedir perdão. Eu não sei se você vai ter que ir na casa de alguém, pedir perdão. Não sei se você vai ter que aqui mesmo, ao encerrar o culto, chegar na porta e pedir perdão para o irmão. Não sei, talvez seja necessário você ao sair daqui nessa noite e pedir perdão a alguém, mas libere o perdão para que você seja perdoado também. Jesus está voltando, vai buscar a sua igreja e necessário é que eu e você esteja pronto, nós possamos estar livres da condenação para que nós possamos vir para a glória. Aleluia, Jesus. Como nós vimos, não haverá perdão também para a falta de perdão. Então que eu e você nessa noite possamos analisar como nós temos estado, se é necessário liberar algum perdão, que nós possamos liberar o perdão imediatamente, para que o perdão chegue também a nós, para que sejamos alcançados pelo perdão do Mestre. Precisamos perdoar também aqueles que têm nos ofendido. Eu quero encerrar com uma oração. Curve suas frontes, curve suas cabeças. Vamos fazer uma oração rápida para que eu possa estar passando o pastor. Sei que a hora é avançada. Senhor, aqui está a sua igreja, ó Pai, nesse momento refletindo, ó Pai, em oração. Ó Pai, nesse momento eu peço que o Senhor fale a cada um de nós, Pai querido. Ó Pai, caso haja algum perdão que precisa ser liberado, Pai querido, que cada um de nós possamos liberar, que as pessoas possam, Pai querido, ligar para outras, procurar outros, possam liberar o perdão daquele que nos ofendeu, porque nós estamos encerrando este ano, nós possamos iniciar um novo ano, uma nova jornada, ó Pai querido, livres, Pai querido, da falta de perdão. E principalmente, ó Pai, sabemos que o Senhor um dia virá buscar a sua igreja, não sabemos hora, nem o dia, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 100, mas pode ser neste exato momento.
pode ser daqui a 1000 anos, mas pode ser agora, no momento em que estou aqui a falar contigo. Então, Pai querido, que nós possamos estar prontos, aguardando a sua vinda, que não venhamos a ser condenados, ó Pai, pela falta de perdão. Por isso, ó Pai, fala com cada um de nós. E se houver a necessidade, ó Pai, de liberar o perdão a alguém, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, e entendermos o que o Senhor tem falado com cada um de nós nessa noite. E que nós possamos liberar o perdão, para que possamos ser perdoados também. Muitas das vezes para nós é tão difícil, Pai. Então ajude-nos, Senhor. É a oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.